Claro que a carne bovina, a gente vai ter uma maior quantidade de proteína concentrada, se a gente for comparar, por exemplo, com uma carne de frango, né? E aí, claro, se a gente for entrar no quesito carne de frango, a gente tem toda a questão dos antibióticos, né? Que é muito utilizada no processo, né? Na avicultura comercial. A gente não consegue fugir disso, não existe produção de frango industrial sem antibiótico, porque o frango, vamos dizer, a genética do frango já não consegue mais não, ele não sobrevive sem o antibiótico. Claro que existem as produções orgânicas, animais soltos, a gente está indo para essa linha, mas ainda a ave comercial tem antibiótico. Uma coisa importante de ressaltar, que no Brasil não é permitido a utilização de hormônio em nenhuma carne. Oi pessoal, estamos aqui em mais um Cozinhando com Seu Médico, versão verão, com uma convidada muito especial pra gente, que é veterinária, é assadora profissional, empreendedora, dona da Meat Shop aqui em Jurerê, onde é a nossa casa de praia, e aceitou nosso convite para vir aqui assar um churrasquinho e conversar um pouquinho sobre saúde, alimentação, o que ela pode passar de informação pra gente. Obrigado, Beth. Está muito feliz de te receber aqui. A gente iniciou com esse projeto exatamente com esse objetivo assim, de discutir sobre saúde e trazer pessoas que têm essa mesma preocupação e que são empreendedoras, que têm uma área de atuação com bastante representatividade. A gente está muito feliz. Eu queria começar, que você explicasse para o pessoal mais ou menos a tua maneira de atuar, como foi a tua formação, como que é isso aí na tua vida? Maravilha. Ricardo e Camila, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês são mais do que clientes, né? Vocês já são amigos há longos anos, né? E é sempre um prazer receber vocês na loja, porque é uma das coisas que eu mais gosto é conversar sobre o produto carne, sobre a forma de assar, sobre a forma de levar conhecimento e educação através da arte de assar para as pessoas, né? Essa minha história com carne já tem 20 anos. A Meat Shop esse ano, agora em novembro, completou 20 anos de vida. Eu me formei em veterinária em 95 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Me especializei em produção de grandes animais, trabalhava principalmente com reprodução de bovinos de corte, e a vida me levou por um caminho praticamente sem volta, né? Me levou para a área de produção, onde eu aprendi muita coisa sobre produção de carne de alta qualidade. Nos 6 primeiros anos da minha carreira profissional, eu trabalhei numa grande multinacional de sementes de milho, que foi a Pioneer Sementes. Além disso, prestava assistência para alguns produtores rurais da nossa região, lá de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. E em 98 surgiu a ideia de produzir carne com marca própria. Porque dentro da Pioneer Semente nós tínhamos um confinamento modelo, onde nós confinávamos os animais aproximadamente aí por ano, para testarmos diversas variedades de milho próprias para a produção de silagem. Então era super focado na parte alimentar. O que nós queríamos era passar para o produtor vamos dizer assim, uma dieta muito, muito bem balanceada, baseada em forragem de alta qualidade. Esse era o foco da empresa. E aí, em 98, a empresa foi vendida para uma outra grande multinacional, que é a DuPont.
A área de pesquisa deixou de ser pesquisa em ruminantes e passou a ser pesquisa em nutrição de aves e suínos. Não era a minha área, nós dois resolvemos sair da empresa e criamos uma marca de carne própria, chamada Meat Premium, ela ainda existe lá no Rio Grande do Sul, de animais 100% confinados, né? Animais que ficam 90 dias em confinamento, mas sempre com uma nutrição de altíssimo valor, né? Sempre como que a gente fala de alimento de verdade, porque assim como a gente é o que a gente come, o animal também, a carne desse animal também está diretamente ligada ao que ele recebe, seja no coxo ou no pasto, né? Então a gente tem aí, é um mundo à parte, esse mundo da nutrição animal, e é algo que sempre me encantou. E aí eu passei a atuar dentro da indústria frigorífica, fiscalizando os nossos abates, a nossa desossa e a colocação dessa carne em 2 redes de supermercado. E aí ali foi uma grande escola para mim, tanto a indústria frigorífica, o que eu aprendi dentro da indústria, né, com os desossadores, com os proprietários da indústria, mas aprendi muito com o consumidor final, porque eu ficava 3 dias por semana, eu ficava na frente da gôndola do supermercado, conversando com o cliente, para saber o que ele queria, quais eram as porções que ele queria, quais eram as dúvidas que ele tinha, e acabava dando quase que uma aula de como manipular a carne, como conservar, como congelar, como descongelar. Então, assim, cada dia eu fui me apaixonando mais pelo tema carne. E aí surgiu a ideia, no ano de 2000, eu tinha feito um curso chamado Formação de Empreendedores em Agronegócios pelo Sebrae, em Porto Alegre, pela Universidade Sebrae. E dentro desse curso, cada um de nós tinha que montar algo dentro do agro. E eu montei, na época, uma boutique de carnes. Então, em 2000. E aí, em 2001, isso que era um projeto, que estava só no papel, virou realidade. Aí, abri a minha primeira meat shop em Santa Cruz. Então, foi julho, 1º de junho de 2001, a loja abriu as portas lá no Rio Grande do Sul. E aí, em 2013, eu acabei vindo aqui para Floripa, buscando qualidade de vida, que aí é algo assim que para mim estava pegando muito forte. A indústria frigorífica é algo, vamos dizer assim, quase que nocivo à saúde. Por quê? Porque a gente trabalha em um ambiente muito frio, em torno aí de 10 graus. A gente trabalha o dia inteiro praticamente com os pés úmidos, né? Lá eu tive, infelizmente, eu tive o azar de me contaminar com um fungo que se instalou no meu pulmão, então praticamente fiquei 1 ano tendo que tratar esse problema pulmonar. Então, assim, foram coisas que foram me mostrando ao longo do tempo que eu tinha que mudar de, vamos dizer assim, não mudar o foco da minha área de atuação, mas mudar o que eu estava fazendo. Porque a minha saúde estava indo pro Quando ralo. você chegou aqui em Santa Catarina, como que estava esse estágio dessas casas de carnes assim? Tá, para vir aqui para Floripa, na verdade eu vim por muita insistência de uma grande amiga de infância, né? Mas antes de vir, eu vim e fiz uma pesquisa de mercado. Ricardo, não existia nada aqui em Floripa. Existiam supermercados que recebiam grandes peças de carne embaladas a vácuo de Goiás e do Mato Grosso, alguns mercadinhos de bairro com muita carne clandestina na época, isso em 2003. A gente via, era algo assim visível, a quantidade de caminhonetes e caminhõezinhos frigoríficos não identificados que passavam pelo pedágio ali todos os dias. Quando você fala carne clandestina, o que é? O que é carne clandestina, Ricardo? Carne clandestina é todo animal que é abatido e não passa pela fiscalização de um médico veterinário. O médico veterinário é o único profissional habilitado a inspecionar uma carne.
porque a maioria das pessoas não sabe, mas uma carne não inspecionada pode nos causar uma série de zoonoses, que são doenças comuns a animais e a seres humanos. E assim, quando as pessoas me perguntam, Beth, o que é o mais importante que eu tenho que olhar para escolher uma carne? E aí eu sempre digo, vou mostrar para vocês aqui, o mais importante é o selo da inspeção. No caso aqui, a gente tem uma carne inspecionada pelo CISPOA, no Rio Grande do Sul, com o CISB, que é o que garante que ela possa sair do Rio Grande do Sul e vir para os outros estados brasileiros, né? Porque toda vez que você compra uma carne que não tem esse selo, seja da fiscalização municipal, da estadual ou da federal, você está colocando em risco a sua vida e a dos seus filhos, né? Carne pode transmitir cisticercose, hidatidose, toxoplasmose, né? Uma série de doenças e a maioria das pessoas ainda dá para os filhos produto sem estar inspecionado, e a parte dos embutidos é algo muito perigoso também, porque infelizmente no mercado existem produtos químicos que conseguem transformar uma carne que praticamente estaria em putrefação, que seria o nitrito e o nitrato de sódio. Esses produtos químicos conseguem recuperar a cor, a coloração. E aí muitos aparência boa. Muitos consumidores se enganam pela aparência, acham que ali é uma linguicinha cor-de-rosa. Por exemplo, aqui eu trouxe para vocês para poder mostrar um pouco dos produtos que eu faço, né? São produtos zero conservante. Essa aqui é uma linguiça de entrecô suíno com queijo grana padano, e vocês podem ver pela coloração dela que ela não tem aquele vermelho, aquele cor-de-rosa. Por quê? Porque ela não leva nitrito e nitrato. Quando uma linguiça é muito cor-de-rosa, ela tem um grau excessivo desse produto. E são produtos altamente cancerígenos. Então a gente tem que ter muito cuidado o que a gente leva para dentro da nossa casa, o que a gente oferece para os nossos filhos, né? Sim. E inspeção é algo assim fundamental. E hoje a gente já vê que essa vertente cresceu muito, né? Essa parte das boutiques. Sim. E hoje é difícil a gente até ir ainda tem, mas no geral, no mercado consumido, vai direto nesses locais que são locais mais especializados. Né? Porque o que acontecia antigamente, vamos dizer, na época dos nossos pais, né? Eles tinham normalmente um açougueiro de confiança. Então se estabelecia esse vínculo, e aí eles chegavam no açougue e pediam a melhor peça, porque isso era muito comum. O açougueiro tinha um pedaço para o Ricardo, tinha um pedaço para a Camila, um pedaço para a Beth. Era aquela coisa de conhecer o cliente, de saber o que ele queria. Depois isso se perdeu um pouco, né? Os pequenos açougues foram desaparecendo e vieram as grandes redes de supermercado, onde o cliente deixou de ser um indivíduo e passou a ser uma grande massa, né? Onde ele perdeu essa identidade e perdeu esse vínculo com o açougueiro. Então o cliente é mais um. E aí muitas vezes o cliente se para na frente de uma gôndola de supermercado e aí ele tem lá 15, 20 marcas de carne e ele não tem nem ideia do que comprar, do que levar. Ele vai meio que na sorte, porque daí ele vai ver lá uma picanha de R$150, vai ver uma de 100, vai ver uma de 60, e aí ele vai tentar levar mais ou menos no preço médio para ver se ele acerta, para ver se ele é o que a gente chama de dar sorte. E isso é algo que sempre me chateou muito. Na época que eu trabalhava no frigorífico, eu percebia que as carnes eram completamente misturadas. Você tinha uma picanhazinha de 1 quilo, como essa que eu trouxe pra gente fazer aqui hoje, e tinha picanha de 2 quilos na mesma caixa. E essa caixa chegava no supermercado, ia para aquela gôndola e o cliente não sabia de que animal era, que idade o animal tinha, se era fêmea, se era macho, e isso ainda continua até hoje.
Então, para isso vieram as boutiques de carne, para você reestabelecer um vínculo de confiança, não mais com o açougueiro, mas sim com o local onde você compra, né? E com marcas com certificação de origem. Eu não sei escolher carne, né? O Ricardo é um churrasqueiro, tá quase chegando no nível da Beth, né? Eu sou um aprendiz, um discípulo. Mas ele é chato porque ele gosta de escolher a carne que ele vai assar. Sempre gostou de escolher. Sim. E eu nunca soube escolher carne, né, da maneira adequada. Se eu fosse escolher uma carne no mercado, na minha visão endocrinologista, eu escolher com a menor quantidade de gordura. Exatamente. Aí o Ricardo uma vez pediu pra eu comprar, disse assim, Camila, você vai escolher a menor picanha com a maior capa de gordura. Foi a orientação que eu tive. Daí eu fui pra frente da gorda e fiquei olhando. E agora? O que eu faço? Tá, essa tem 1,5 kg, essa tem 2, não, essa não, vamos com a de 1. Ah, achei uma de 1 quilo. Não, fica com a de 1. Então, eu me senti bem nessa situação. Não, e é super complicado, e isso acontece muito, Camila, com muitas mulheres. Porque assim, o marido pede pra esposa trazer a carne. Aí ela vai lá, leiga, no supermercado não tem ninguém pra ajudar ela. Aí ela pega a carne. Aí ela chega em casa, o marido já tá lá com o fogo feito, os amigos esperando, já tomando uma cerveja. E aí ele vai e diz, mas que porcaria que essa mulher comprou. Aí dá briga. Sim. Normalmente dá briga. E a gente tem um dado bem alarmante, Camila, que é o seguinte. Um bom percentual, perfaz quase 25% das mulheres das classes A e B, deixando de consumir carne por não saber comprar. E deixando de servir carne para os seus filhos, né, para sua família, porque elas desistiram de comprar. Só que, claro, o marido continua comendo no restaurante. O marido sai para aquela reunião de negócios, vai no restaurante e ele come a carne. Então é o que eu sempre falo, eu prefiro 1000 vezes comer carne 2 vezes por semana, carne bovina, né, carne vermelha, numa quantidade menor, mas de altíssima qualidade. Que você possa sair dali assim, feliz, satisfeito. Porque eu não gosto daquele churrasco que sobra carne. Eu gosto de fazer uma quantidade ideal que todos vão consumir e não é para sobrar. É para todo mundo se deliciar com aquela carne, né? Sim. Consumir ela no ponto ideal, né? E aí esse raciocínio é o que a Camila às vezes conversa com os pacientes, que assim, é o exagero. O exagero. E se você faz uma coisa com qualidade, só o prazer do sabor, ele claro, já toma o volume. Sim, da quantidade. Porque aí você se delicia com aquele pedaço, né? Exato. Você mastiga mais, você aprecia mais aquele pedaço. Uhum. Exato. Então não tem aquela coisa de consumir um volume alto, rápido e às vezes não tão saboroso. Não tão né? saboroso, Enquanto que às vezes uma refeição, um churrasco, isso aqui vira um momento de lazer, um momento social, que você pode apreciar aquele alimento. E tá tão bom, eu tinha um chefe que dizia isso, tá tão bom, ótimo, semana que vem tem mais. A gente faz de novo. Claro, né? E a gente não precisa também fazer aquela variedade tão grande de carnes, né? Eu sou um pouquinho, isso é muito meu, né? Eu sou um pouquinho contra o espeto corrido. Em primeiro lugar, pelo desperdício. Segundo lugar, porque você vai no espeto corrido, te empurram uma série de produtos, pastelzinho, queijinho, linguicinha, normalmente produtos com uma quantidade excessiva de sal no início, né? E aí o Ricardo vai poder falar melhor ainda. A gente tem uma contração da musculatura do estômago, o que faz com que você consiga ingerir uma quantidade pequena de carne, mas você sai com uma sensação não de saciedade, mas sim de estufamento, né? Você acha que comeu muito e acaba misturando aí vários produtos que estão no buffet, mais aquela quantidade toda de carne, com muito sal. Bastante líquidos, vai fazer mal para a saúde. Isso. Até pressão arterial, outras situações assim. E não é legal. Não é legal. É muito mais saudável você comer, por exemplo, hoje a gente vai fazer aqui carne bovina. Eu trouxe a picanha e o assadinho de tiras pra gente comer. Trouxe uma picanhazinha suína, que é uma coisa que eu adoro. E por
justamente a gente mora em Santa Catarina, mora produtor brasileiro de carne suína e o consumo de carne suína ainda é muito baixo. Então é algo que eu estou sempre trazendo, né, essa valorização da carne suína, principalmente no momento que a gente está passando de uma carne bovina tão cara, né, em função da exportação. Então a gente tem aí, quanto menos você misturar proteínas, melhor vai ser a digestão. Ô Beth, eu vi que antes da gente começar o nosso papo ali, você veio aqui, colocou o fogo e a gente conversou ali. Como que é esse início do churrasco para explicar para o pessoal? Você coloca o fogo, já coloca a carne, espera um pouquinho, o que você acha importante nessa hora? Vamos lá. Então vocês viram que a gente colocou o carvão, eu acendi o carvão, me sentei ali e a gente começou a bater papo. A gente deve ter esperado aí uns 20, 25 minutos para o fogo ficar nesse ponto aqui, que é isso que eu quero. Eu quero brasa, né? Você pode ver que não tem mais nada de fumaça. Eu vou levar a minha mão aqui, não vou suportar 5 segundos, porque o que eu quero é calor intenso, né? É isso que faz um bom churrasco, calor intenso. Só que a maioria das pessoas, Ricardo, coloca principalmente a linguiça logo que o carvão tá pegando fogo. Nesse tempo que a gente ia estar ali, ia estar a linguiça e aqui. já ia estar a linguiça já vou começando aqui para porque muita gente acha que o pingar da linguiça em cima do carvão atiça o fogo. E quem normalmente come a linguiça? As crianças, exatamente. E o que a gente tem na primeira fumaça do carvão é puro alcatrão, que é o que cola, esse preto que cola nas paredes da churrasqueira. E isso a gente acaba ingerindo, né? Então, extremamente danoso para o nosso organismo. Então a gente tem que evitar, a carne e a linguiça só podem vir para o fogo quando o carvão está nesse estágio aqui de brasa. Antes disso, nem pensar. Se você precisar repor carvão, por exemplo, chegou mais visita, tá pouco fogo. Estendeu o churrasco. Você tira a grelha, tira o espeto. Se você tiver com carne aqui, coloca mais carvão, espera ficar nesse ponto e aí retorna com a carne. Nunca coloca carvão com carne. Carvão com carne, isso. Nunca repõe carvão com carne em cima. Isso que é uma vantagem da parrilha, vamos dizer. Sim. Que daí você só vai trazendo o ideal é fazer como eu fiz aqui, né? Brasa num lado e aí eu vou trazendo a quantidade de brasa necessária para baixo da minha grelha. Que é o conceito da parrilha, né? Você pode trabalhar tanto com o lenheiro, queimando lenha, né? E para lenha vale a mesma regra. Tem muitas pessoas que dizem, mas eu gosto de um gostinho de defumado, né, na carne. Muitas vezes as pessoas depois de um churrasco acabam sofrendo muito com dor de cabeça e acham que é da bebida e muitas vezes é da fumaça. Viu, porque a fumaça é tóxica. Então não é a bebida. A culpa é da fumaça. Então agora a gente já pode começar a colocar a nossa linguicinha aqui. Vamos fazer um aperitivinho. Beth, então, seguindo a nossa conversa, eu acho que não tem como a gente não aproveitar essa oportunidade de explorar você ao máximo, até me desculpa. À vontade, é o que eu mais gosto. Bem interessante as dicas que você estava falando ali da escolha da carne, e além disso, a escolha da carne passando já por essa situação que a carne já é credenciada, autenticada, segura para a saúde e tal, como que você orienta assim para a pessoa ir atrás de uma carne que traga um sabor, que a pessoa consiga, que os seus convidados gostem da carne? O que você acha importante? É lógico que eu acho que é muita coisa, mas talvez alguns detalhezinhos iniciais. Dá para dar várias dicas. Ricardo, assim, a primeira coisa é a pessoa tem que saber o que ela quer fazer, o que ela quer servir. Se ela quer servir, por exemplo, um assado ou um grelhado. Aí as pessoas vão perguntar, mas Beth, isso não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Um assado eu faço com uma distância de 40 a 60 centímetros do braseiro. Por exemplo, uma costela janela, um costelão, isso é um assado. Mas quanto tempo eu vou levar para fazer esse assado? De uma costela janela aí de 4 a 5 quilos, eu vou levar de 4 a 5 horas. Então assim, eu tenho que me programar o que eu quero fazer. Se eu for receber visita,
Não sei que horas a visita vem, não sei quantos vêm para consumir, para comer essa carne, né? Eu tento me organizar, eu tento comprar uma quantidade aí com uma sobrinha, deixo tudo na geladeira, deixo a visita chegar, coloco o fogo como eu fiz aqui. Aí vocês têm entre colocar o fogo, vocês vão recebendo a visita ali, dá para abrir um vinhozinho, né? Dá para servir um aperitivinho e aí vocês começam a colocar carne. E aí uma das dicas é, a gente calcula em torno de 500 gramas de carne sem osso por pessoa. Se a ideia for o que a gente está fazendo aqui hoje, que é um picadinho, sem acompanhamentos. Se a gente tiver acompanhamentos, essa quantidade vai diminuir, logicamente, né? Mas a gente vai colocando aos pouquinhos, porque o grelhado me dá a chance de, em 15 minutos, eu estou servindo alguma coisa para os convidados, né? Então, sabendo isso, sabendo o que eu quero fazer e que tempo que eu tenho para assar, eu vou escolher a carne. Se eu trabalhar com pedaços grandes, eu vou fazer um assado que vai demorar mais. Se eu quiser fazer algo rápido, eu vou trabalhar com cortes fatiados, com fatias aí de no máximo 400, 500 gramas, onde eu vou selar dos dois lados, e isso é uma coisa muito importante, que as pessoas, a maioria não sabe o porquê da diferença, que você vai numa casa e come um churrasco espetacular, saborosíssimo, e vai na outra e come um churrasco sem gosto e seco. Isso tem tudo a ver com a temperatura da churrasqueira e também com o marmoreio da carne. O que é o marmoreio? É a quantidade de gordura entremeada entre as fibras musculares. Isso, as raças europeias, principalmente a raça Hereford, a raça Devon e a raça Angus, têm de sobra. Isso é uma capacidade genética que o animal tem. Por exemplo, aquela raça japonesa, o Wagyu, só vou levantar aqui, vou dar uma viradinha aqui. A raça Wagyu tem essa capacidade genética de colocar muita gordura de marmoreio. Então, quando vocês forem ver um Kobe beef, ela é super marmorizada, né? Toda vez que a gente quiser fazer um grelhado saboroso e suculento, a gente deve escolher carne com marmoreio. Não precisa ser um excesso, mas deve ter um pouco. Por quê? Porque essa caramelização da gordura, que se chama reação de Maillard, é o que vai abrir o sabor para esse grelhado. Se você trabalhar com uma carne, por exemplo, muito alta, se eu for colocar uma fatia dessa picanha aqui, por exemplo, lá em cima, na churrasqueira, o que vai acontecer? Ela vai desidratar, ela não vai fazer essa caramelização da gordura, ela vai ficar aquela carne esbranquiçada, ressecada, né? E você não vai ter o sabor e não vai ter suculência. Então, o que a gente quer num bom grelhado? Sabor, maciez e suculência. Então, para que a gente tenha isso? Em primeiro lugar, raça do animal, né? Raças europeias têm esse marmoreio. Animais jovens, aqui vocês podem ter uma ideia, olhem só o tamanhinho do osso e a medula do osso ainda não está calcificada. Isso significa que o animal ainda não completou a sua maturação. Então isso aqui é um animal aí de 16, 17 meses no máximo. É uma carne que vai, com certeza absoluta, vai ser super macia. Não fechou, né? A cartilagem epifisária ainda. Exatamente. E aí vocês podem ver, isso aqui é uma costelinha do dianteiro, extremamente saborosa, suculenta. Ela não tem muita gordura externa, então isso é outro fator que eu sempre gosto de prezar. Toda vez que tu vai lá comprar picanha, quando eu escolho para ti, eu escolho uma picanha sempre bem parelhinha de gordura. Eu não gosto que o meu cliente leve excesso de gordura, porque essa gordura vai fora. Sim. Né? No prato você vai desprezar, você não vai consumir toda essa gordura. Vai ter custo no peso. Vai ter custo no peso. E com o preço que a carne está hoje, eu não permito, né? É inadmissível que eu deixe o meu cliente levar algo assim. Na verdade, eu não deixo nem chegar na loja essa carne. Por isso que eu compro uma carne super, super, super selecionada.
E uma outra coisa que é importante falar para vocês, eu sou uma pessoa que defendo demais carne oriunda de animais alimentados a pasto. Ou a pasto com suplementação de ração no coxo, mas não 100% confinado. Por quê? Carne de animal alimentado a pasto é uma carne mais saudável. A gente tem a presença de ácido graxo linoleico, que é muito parecida com a do ácido graxo oleico, que a gente encontra no azeite de oliva, né? E é uma gordura anti-inflamatória, enquanto a gordura de animais alimentados exclusivamente com grãos em confinamento, nós vamos ter uma gordura inflamatória. Em 2016 eu morei na Inglaterra durante 2 meses e trabalhei em 2 grandes restaurantes de carne lá. E lá eu percebi que a carne de animais criados a pasto, ela tem uma valorização de 20% a mais do que animais de confinamento, né? Só que no Brasil que ainda não existe essa diferenciação. O Uruguai hoje já está diferenciando, né? Nas etiquetas do Uruguai vocês vão ver lá se ela é grass-fed ou se ela é grain-fed, né? E no Brasil a gente ainda está engatinhando nessa questão, né? Porque a gente ainda tem muitos passos aí para crescer. O Uruguai depende da venda de carne, né? O principal produto de exportação uruguaio é a carne, então o controle é super rígido, né? Você vem falar com... A gente gravou já um outro episódio que era um churrasco, e aí o churrasqueiro, que era o nosso convidado, falou assim: primeira coisa para fazer um bom churrasco é uma boa escolha da carne. Isso. Porque uma carne boa você acerta. Com certeza. Pode ser que você erre, mas você tem que forçar para errar. Já se você não pega uma carne tão boa assim, aí corre o risco de não estar tão saboroso. Claro, e aí você tem que... Já aconteceu comigo, por exemplo, de ser convidada para ir para uma fazenda, fazer uma festa para 100 pessoas, e aí eu chego lá, o proprietário todo feliz, me diz assim: ah, Beth, a carne tá aqui no freezer. E você olha ali? Eu abro o freezer, a carne simplesmente é azul, sem nada de gordura, nem de cobertura, que é essa gordurinha externa aqui, né? Por exemplo, aqui na picanha, isso aqui é uma boa espessura de gordura, né? Aqui a gente tem mais ou menos de 3 a 4 milímetros de gordura. Mas no momento que você pega uma carne com 0 gordura, ela simplesmente fica uma borracha. Você coloca ela para assar, ela faz isso aqui. A musculatura toda contrai, você não tem nada de suculência, nada de maciez. A única coisa que daria para fazer com uma carne dessa seria uma carne de panela. Sim. Uma carne magra dessa. Uhum. Mas aí você tem que fazer milagre. Aí você tem que cortar tudo em bifinho fininho. Você tem que enjambrar uma chapa dentro da churrasqueira e passar na manteiga e enfim, fazer literalmente milagres. Né? Ô Beth, todo esse teu conhecimento, assim, você trabalha isso também na Meat Shop com algum curso, alguma coisa assim? Isso é uma das coisas que, antes de nascer o restaurante, em 2007, eu comecei com cursos de churrasco para pequenos grupos de clientes, que hoje isso tem um nome, eu chamo Meat Experience. A ideia é fazer um bate-papo, né? Onde cada um, porque as pessoas hoje conhecem muito de churrasco. E eu não posso dizer para ti, só a minha técnica é a certa. Não. Sim. A minha técnica é uma soma de muitas vivências, de muita técnica que eu aprendi fora do Brasil. Eu trabalhei muito, fiz muito estágio no Uruguai, na Argentina, vivências em frigoríficos também, coisas que eu aprendi na prática de todo dia no restaurante, né? Foram bagagens que eu fui acumulando ao longo desse meu caminho, né? E aí eu criei esse curso. Aí a gente tem o curso, tem a Meat Experience, que a gente reúne um grupo de clientes e vê qual vamos dizer assim, o desejo do cliente, se ele quer fazer uma Meat Experience só de cordeiro, só de costela,
se ele quer fazer um Meat Experience básico de parrilla, a gente faz isso lá na Meat Shop e também pode trazer para casa do cliente, que é algo que fica muito legal. Por exemplo, vocês querem convidar um grupo aí de 10, 15 médicos, amigos, eu venho aqui e faço esse curso aqui. É um curso que leva normalmente aí em torno de 4 horas, onde a gente faz um bate-papo muito legal sobre carnes e eu ensino a grelhar na prática. E aí a gente também tem o curso de fogo de chão, que é uma das outras especialidades. Maior, né? Aí é para quem é apaixonado, quer saber, mas eu já fiz para um grupo de radiologistas aqui em Floripa, fiz um curso só de fogo de chão. Legal. E Foi como é que muito saiu legal. O churrasco depois, a mãe participou, né? Participou do E participou. fez um churrasco, né? Mas o problema é que a gente tem um churrasqueiro em casa, daí a mãe Mas é fica que meio assim, acanhada em ela não fazer. gosta de ter o vínculo sempre. Então, assim, ela queria ter a autonomia de um dia que ela quisesse fazer um churrasco, ela não tinha nem noção de acender o fogo. Claro. E ela fez o curso básico e ela já faz o churrasco dela. E o curso básico também serve para outros preparos na cozinha. Porque eu também, à medida que eu vou falando das técnicas, eu vou falando o porquê de cada técnica. Assim como eu falei antes da reação de Maillard, da caramelização da gordura, isso também serve para um bife. Você também tem que pré-aquecer muito bem a sua frigideira, né? Deixar a gordura esquentar bem, colocar o bife ali sem sal, virar uma única vez, colocar sal só depois que tiver dourado. Então são coisas que influenciam aí, né? Coisas que a gente faz no preparo que vão influenciar diretamente o sabor, a maciez e a suculência. E você percebe que o churrasco de grelha, ele é mais fácil para o iniciante. Ele é mais fácil. Ele é mais fácil e eu acho ele mais saboroso. Justamente porque a gente tem uma maior área de exposição do corte, né? Ele então fica mais saboroso na parte externa. A impressão que eu tenho é que isso não é que é preferência, mas talvez o costume do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Eles são mais do churrasco espetado. Por que começou tudo isso, Ricardo? O churrasco no espeto começou no campo, onde os campeiros, mais fácil, né? Que eram os funcionários que lidavam nas fazendas com o gado, o que eles faziam? Eles tinham que almoçar, no meio do trabalho eles tinham que almoçar. Então eles saíam de manhã cedo para o campo, eles faziam um fogo no chão e espetavam pedaços inteiros, pedaços grandes de carne, em espetos de madeira e cravavam a uma certa distância desse fogo e deixavam lá assando. Quando eles voltavam do trabalho, a carne estava ali pronta. E isso, na verdade, é muito mais antigo do que o Rio Grande do Sul, né? Isso vem já da nossa ancestralidade, né? Os animais de caça eram assados dessa forma, né? Sempre utilizando ou 2 forquilhas e um pauzinho no meio e um girando, ou cravava no chão, mas sempre utilizando dessa forma. E a grelha é algo que a gente herdou dos nossos vizinhos, né? Da Argentina e do Uruguai. A gente não sabe exatamente como isso foi criado, mas é uma técnica que eu gosto demais. Eu gosto de trabalhar próximo do fogo. Sem falar que você gasta muito menos carvão. Isso é uma coisa talvez que a gente vê, às vezes a churrasqueira ela é muito funda, né? Ela é muito baixa e tem que erguer um pouco a churrasqueira. Tem que erguer. E trabalhar quantos centímetros da grelha? Eu sempre gosto de trabalhar entre a grelha e o braseiro com 1 palmo. Então, se a churrasqueira tiver aí 25 centímetros de profundidade entre o fundo e a boca, tá ótimo. Essa aqui é um pouquinho funda, mas é bem fácil da gente resolver esse problema em casa. A gente pode comprar tijolos maciços e pode recobrir o fundo. Aumentar, Porque aí você diminui o gasto de carvão. E a carne fica tão boa quanto... Maravilhosa, maravilhosa. Que a gente já vai servir uma linguicinha. Eu sou extremamente alérgica a um produto chamado glutamato monossódico, que é utilizado em praticamente todos os embutidos e todos os produtos alimentícios industrializados, nos biscoitos, nos salgadinhos, né?
Eu acho que a gente tem duas questões relacionadas ao glutamato, que justamente um realçador de sabor. Então você tenta intensificar o sabor do alimento. Isso acaba, às vezes, estimulando um consumo desenfreado, porque aquele sabor muito intenso. A pessoa vai se adaptar a um sabor que é um sabor irreal. Irreal. Né? Então ela vai ter um paladar completamente modificado e depois ela não consegue tolerar um sabor mais básico. Sim, algo normal. Algo normal. Que ela tá tão acostumada com aquele sabor super intenso, super realçado, aquela coisa do super sódico mesmo, assim. Isso. Que ela bota um sabor, uma carne com tempero. Sim, ou simplesmente só com sal ela vai estranhar. Ela fala assim, nossa, mas não é tão saboroso, porque ela tá acostumada a um paladar completamente por exemplo, modificado. aqueles preparos americanos, né? Costelinha ao molho barbecue, aquelas asinhas de frango, aquelas hot wings, aquilo tudo leva realçador de sabor. Então acaba viciando nesse... Muito com paladar de criança, porque as crianças acabam sendo expostas a isso desde cedo. Sim. Então ela vai comer uma asinha dessa, e daí você faz um frango grelhado, a criança não tolera aquele sabor básico. Não. Entende? Porque ela quer aquele nuggets com aquele sabor que ela lembra. Super intenso que o natural não existe. Não existe. A mesma coisa quando você vai fazer uma batata congelada, que ela é super intensificada em sabor, Sim. que você não consegue atingir aquilo na batatinha tradicional. Normal. E daí a batata frita leva uma fama super ruim. Sim. Né? Mas se você picar uma batata e botar um sal tradicional, né? Mas não, a criança... Se você quiser incrementar, até pode colocar um alhozinho, um temperinho verde. É. Mas aí a criança, ela é acostumada com aquela intensidade, daquela crocância, ela quer aquela, porque o alimento tradicional não consegue chegar nessa intensidade. Assim, eu acho que o churrasco nunca teve tão em alta no Brasil como agora, né? É uma explosão de maestros churrasqueiros, de festivais de churrasco, de restaurantes que trabalham especificamente nessa linha, né? Eu fico muito feliz com isso, porque eu sou, vamos dizer, uma das precursoras disso, né? Eu trabalho há 20 anos nessa linha aí de carne, parrilla, carne de qualidade. Então eu fico muito feliz vendo... Essa história da boutique de carne, ninguém pensava nisso na época, né? Hoje é uma coisa parece que clássica. Isso, Ricardo, assim, surgiu, eu digo, esse despertar para a boutique de carne na época, isso surgiu de algumas visitas minhas ao Uruguai, a Punta del Este. Eu era simplesmente apaixonada por uma boutique de carne que existe lá até hoje, que chama El Novillo Alegre. Minha paixão. A gente viu, ele é meio que numa rótula. Numa assim, rótula da Roosevelt. Ali. Só que antigamente, isso há 25 anos atrás, do hotel do Matheus ali. Era assim, uma loucura. Uma loucura. Era algo assim que enchia os meus olhos. Então eu ia pra Punta, mas assim, de 2 em 2 dias eu ia lá comprar alguma coisa só pra ficar namorando aquilo tudo. Aquele ambiente. Eu dizia, um dia eu vou ter algo parecido com isso aqui. É isso aqui que eu quero pra minha vida. Beth, e você salga a carne só na churrasqueira? Só na churrasqueira. Salga antes? Nunca salgo antes. Porque se a gente salgar antes, o que acontece? Por um processo de difusão, eu vou ter a perda do suco da carne, do líquido, né? Porque acaba desidratando. Então, o que eu faço? Eu primeiro douro a carne, como essas picanhas aqui, ó. No momento que eu viro, vou mostrar aqui para ter uma ideia. Ó, ela tá toda douradinha. Nesse momento, eu já selei as fibras musculares. Isso conserva o líquido? Conserva o líquido no interior do corte. Então, agora eu posso colocar sal. Eu coloco aqui. E aí, eu já aproveito a própria pinça, né, para salgar. E aí, você não precisa ter medo de salgar. Porque a carne só vai absorver o necessário. Nunca vai absorver demais. E aí eu volto com ela pro fogo aqui. Aqui é a mesma coisa. E normalmente lá atrás da churrasqueira é o lugar mais quente. É o lugar mais quente, porque ela pega o encontro da parede com o fundo, né? E leva ela aqui.
E um corte dessa espessura que você selou, você vai deixar ele quanto tempo na grelha? Aproximadamente 7 minutos de cada lado. 7 e 7. 7 e 7, salgando o lado que já tá dourado. E isso vai dar um ponto... Isso vai dar uma carne ao ponto. Se a pessoa gosta de um pouquinho mais passada, a gente deixa mais uns 3 minutinhos. E ao ponto é aquela carne que tem a suculência. Suculência, ela vai estar vermelhinha por dentro e liberando o suco. Se ela for somente rosada e não liberar o suquinho, ela é ponto mais. Um pontinho e mais. se ela for toda marrom, ela é indigesta. Eu ia falar, eu não sei. Ela é indigesta. Ela passou, né? Isso foi eu que fiz o churrasco. É algo bem complicado, né, Ricardo? Pro estômago poder processar, a digestibilidade fica bem prejudicada se a carne for muito passada. E se a carne for queimada, é pior ainda. Aí ela se torna tóxica para o nosso organismo. E você acha, assim, em termos de conhecimento, que o poder nutricional de uma carne para outra varia muito? Em termos de carne bovina, carne suína... Não, a gente tem nutricionalmente elas se equiparam, né? Claro que a carne bovina a gente vai ter uma maior quantidade de proteína concentrada, se a gente for comparar, por exemplo, com uma carne de frango, né? E aí, claro, se a gente for entrar no quesito carne de frango, a gente tem toda a questão dos antibióticos, né? Que é muito utilizada no processo, né, na avicultura comercial. A gente não consegue fugir disso, não existe produção de frango industrial sem antibiótico, porque o frango, vamos dizer, a genética do frango já não consegue mais ele não sobrevive sem o antibiótico. Claro que existem as produções orgânicas, animais soltos, a gente está indo para essa linha, mas ainda a ave comercial tem antibiótico. Uma coisa importante de ressaltar, que no Brasil não é permitido a utilização de hormônio em nenhuma carne. Então, assim, a gente sempre gosta de ressaltar isso, para que as pessoas não muito erroneamente divulgada, né? O Brasil não exportaria 1 grama de carne se fosse encontrado hormônio em alguma amostra de carne, seja ela bovina, suína, cordeiro ou frango, né? Então a gente não precisa se preocupar com isso. Com essa parte. Mas o antibiótico a gente sabe que existe tanto na carne suína quanto na carne de frango. Isso é uma prática corrente, porque esse antibiótico ele faz parte já da ração, né, que é dada a esses animais, e já nos bovinos menos, porque nos bovinos a gente respeita o prazo de carência. Se a gente tiver que utilizar algum antibiótico né, no animal, a gente respeita o prazo de carência daquele antibiótico para poder mandar para abate. Então é algo muito, muito seguro, né, consumir carne bovina, e não precisa ser grandes quantidades, né? Uma coisa que a gente gosta muito de salientar para o nosso paciente, né? Porque a gente tem uma preocupação com a alimentação, com a questão de peso, ganho de peso, obesidade, relacionados à doença inflamatória. Sim. E sempre vem uma carga muito... mas eu vou comer uma carne gordurosa, eu vou comer uma carne... E o que a gente gosta de frisar é o quanto que você come e com que frequência você faz isso. Isso. Qual é o modo de preparo, de onde que veio esse teu produto. E o Ricardo fala assim, tem coisas que não adianta, a gente não consegue dominar, né? Então eu não consigo controlar todos os fatores inerentes. Claro. Mas se eu puder escolher um fornecedor melhor, se eu puder ter um modo de preparo mais se seguro, você puder fazer uma carne grelhada ao invés, por exemplo, de uma carne frita em óleo de soja. Exato. Se eu puder ter uma modo de preparo mais seguro, eu vou ganhar um grau de segurança, e aquilo que eu posso controlar... Não adianta, né? A gente entrar numa paranoia tão grande. Não. Mas assim, se a gente puder controlar um pouquinho esses fatores, a gente vai ganhando onde dá. E as combinações, né, Camila? Exato. As combinações, o que combina com a carne, né? Isso é uma coisa que a gente melhorou muito lá em casa também.
A gente hoje faz um churrasquinho, uma carninha na grelha, ali, um picadinho numa tábua, Sim. conversando e tirou um pouco aquela coisa daqueles acompanhamentos. Claro. E faz a maionese, faz o arroz, faz normal. o pão. Isso, pão com alho, e faz aipim cozido, e faz aipim E o pão frito. de alho já não é mais um pão de alho feito, ele já é aquele pão de alho que tá ali na industrializado. Exato, na temperatura ambiente. Eu lembro que uma vez o Gustavo pegou um produto que ele queria comprar no mercado e ele olhou assim, tempo de validade, válido até dezembro de 2024. Sim, E eu imagina. falei assim, meu Deus do céu, o que será que tem dentro desse produto que ele fica assim, 2 anos ali e não cresce nem um fundinho? Não, é aquilo que, se você quiser fazer uma experiência, né, com a margarina, deixar um pote de margarina aberto. Ele é tão inóspito que não cresce nem um fundinho. nada. Então, assim, o quanto que isso vai interferir na nossa saúde. Isso. Né? Então, claro que a gente não tem como escapar 100%, mas se a gente puder controlar um pouco, Claro. é interessante. E a gente pode fazer uma refeição maravilhosa, por exemplo, com uma carne grelhada aqui, e eu posso adicionar legumes aqui. Legumes na grelha e assim... Você pode fazer, por exemplo, um que a gente chama de papelote, pode misturar mini cebolas, pedacinhos de berinjela, pedacinhos de abobrinha, tempera ali um azeitezinho, umas ervinhas frescas, que são antioxidantes, né? Pouquinho de sal, mínima coisa, fecha o papelote. Alumínio? Papel alumínio, joga ali na grelha. Quando sua carne estiver pronta, o legume está pronto, você tira, abre e serve junto. Se você quiser, facílimo, se você quiser pegar aquela abóbora cabotiá, cortar ela toda em fatiazinhas fininhas, você passa um pouquinho no azeite de oliva, grelha ela aqui, 5 minutos está pronto. E uma coisa que às vezes batata doce. O azeite, mas eu vou botar o azeite de oliva, ele vai esquentar, ele vai perder as propriedades. Na verdade, só se você for... Sim, se você for fritar. Se você for fritar. Mas assim, aquele fiozinho de azeite que você coloca numa temperatura de churrasqueira ou até numa frigideira, um fiozinho... Sim, ele não vai perder. Não perde. Se você botar naquela coisa da fritadeira, assim, que se afoga Sim, deixa, porque aí vai desnaturar, né? Muito alta, mas se não, dá pra usar e ele mantém todas as propriedades, o sabor, né? Aí você pode fazer um mix de várias folhas verdes, tomatinho, então fica uma refeição super colorida. Exato. E saudável. E social também, eu acho, né? Porque ele se preocupa muito com, tô de dieta, vou perder o meu social. Não. Né? É super uma coisa. E é muito gostoso, né? Esse convívio com os amigos, poder fazer esse Você bota a mesa, mas fica todo mundo em churrasco volta. é algo que agrega muito. Exato. E aí vai comendo aos pouquinhos, vai beliscando, vai conversando. A digestão é beneficiada nesse sistema do picadinho, né? Você não come com aquela agonia, né, do dia a dia, né? Vai beliscando, pedacinho aqui, pedacinho ali. Acho que a gente podia aproveitar e passar uma mensagem aí para os nossos pacientes e para quem está disposto a assistir o canal, que acho que é possível a gente ter uma boa qualidade de alimentação, alimentação social, com uma melhor forma de preparo. Super importante para o nosso paciente da cirurgia bariátrica ter um bom consumo de proteína, ter um bom aporte de carne, apesar de toda essa falação da carne vermelha para a mulherada que menstrua muito. O aporte de ferro da carne bovina é fundamental, a gente absorve melhor ferro de origem animal do que de origem vegetal. E quem sabe vocês assistem para ter um melhor preparo, uma melhor escolha e poder ter uma melhor degustação. Isso. O cirurgião de vocês adora um churrasquinho. É bom, faz bem. E eu acho que é isso que a Beth falou tanto aí durante a nossa conversa, que é procurar um produto saudável, né? Procurar locais que tem. Eu acho que hoje a maioria das cidades tem esses locais. Tem. Né? É procurar qualidade
e aproveitar o churrasco, né? Isso. Obrigado, Beth. Eu que agradeço. Obrigada a Você quer deixar algum vocês. recado especial, alguma mensagem final pra gente? Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, Camila e Ricardo. Eu me sinto honrada em Imagina. participar de um programa como esse, porque para mim é uma das minhas missões, através dessa arte de assar, levar educação sobre carne bovina, sobre pecuária, sobre agronegócio, sobre a produção, sobre o que vem do campo, né? E o que chega na nossa mesa. O que chega na nossa mesa. E valorizar aquele produtor que está lá no campo, 365 dias por ano, produzindo esse alimento que chega na nossa mesa, né? Merece muito o nosso aplauso. Muito. Até o próximo. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau, tchau.